E aí, cansados, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais uma videoaula e vamos dar continuidade então no que nós vimos na aula anterior. Como nós já vimos, né, na aula anterior, o que o nosso código fazia? Ele movia para o SP do meu Digimon esse valor aqui fixo. Agora a ideia é deixar o endereço aqui para nós podermos manipular alterações fixas. Por que isso é importante para a gente? Bom, primeiro, porque mais pra frente nós vamos aprender a fazer multiplicadores. Por exemplo, eu quero ter um multiplicador de XP. Eu quero ganhar 2 vezes, 3, 5 vezes mais de XP do que o padrão do jogo. Eu não quero definir um valor de XP. Eu não quero chegar aqui e falar, adicionar 999 de XP, tá? Eu quero definir um fator de multiplicação. Ou, sei lá, o jogo dá de 2 em 2 de XP, de 5 em 5. Eu quero ganhar de 50 em 50, tá? Isso é interessante porque quando eu fui aprender a desenvolver hacks, é justamente por conta disso. Quando você baixava um hack, um cheat, ele vinha com tipo essas configurações, modificador de ataque, eu jogava o ataque no máximo, e eu não queria ficar com o ataque no máximo, matar tudo com golpe só, não queria ser um Saitama, eu queria ser um pouco mais forte no jogo. Às vezes o jogo era difícil, eu não queria perder tempo aprendendo a melhorar naquele jogo, então eu queria ter um pouco mais de ataque, um pouco mais de XP, ter um pouco mais de estamina, ou que a estamina se recuperasse mais rápido, não que ela fosse infinita, mas recuperasse mais rápido. Então isso serve para isso, e alguns jogos, como por exemplo, tem um jogo do PlayStation 2, é o único exemplo que eu tenho, porque é a única vez que eu vi isso, chamada Valkyria Profile 2 Silmeria. Quando eu joguei no emulador, né, e utilizando os cheats, se você conseguisse passar pela defesa do jogo, que já era bem chatinha, você conseguia cheatar o jogo normal, a quantidade de itens. Mas quando você chegava no final do jogo, você ia jogando o jogo normalmente. No final do jogo, se você tivesse uma quantidade absurda de itens e determinados itens, o jogo começava a crashar, ele começava a apresentar vários erros e você não conseguia finalizar o jogo. É uma defesa que os desenvolvedores fizeram, porque eles estipularam que seria impossível o player chegar com aquela quantidade ridícula de itens no final do jogo, ou com aquele level exacerbado. Então eu utilizava, por exemplo, itens de cura, eu deixava sempre 5 no meu inventário. Aí às vezes, sei lá, eu ia precisar encantar minha arma. Aí eu ia lá e colocava 10, porque eu precisava de 10 itens para encantar a arma. Então eu deixava manipulando. Para não ficar abrindo o código, alterando toda hora, com um único código eu conseguia estipular vários valores para determinados itens, tá? Então para fazer isso, eu não vou nem utilizar o código da aula anterior. Eu vou utilizar o próprio item aqui do jogo. Vou pegar um item aqui, esse aqui, por exemplo, e nós vamos encontrar o endereço dele. Então vou digitar aqui 24, vou fazer o primeiro scan. Então nós vamos encontrar o endereço desse Bravepoint A aqui. Feito o scan, utilizei o item, mudou para 23. Ó que beleza, já encontramos então. Vou colocar aqui o Brave A. Vou alterar ele aqui para 44 e ver se vai voltar para 43. Show! Esse aqui é o endereço que a gente quer. Encontrei ele, eu vou utilizar aquela instrução de procurar o que escreve esse endereço. Nós já tínhamos feito. Vou deixar ela um pouquinho mais para baixo para mostrar. Quando eu usar a instrução, usou uma vez só, perfeito, vou usar mais uma, beleza. Utilizou 2 vezes, é essa instrução que a gente quer. Eu vou até parar de seguir ela, porque às vezes quando eu estou fazendo o cheat, mesmo quando eu tenho várias opções, como nós vamos ver mais pra frente, eu paro. Porque essa tela aqui, ela consome muito processamento e bastante RAM do seu computador, porque ela está analisando a todo instante o que está acontecendo aqui. E às vezes você tem vários endereços acontecendo, aí ele está atualizando em tempo real o que acontece aqui, em tempo real o que acontece aqui, ele está checando tudo o que acontece aqui em tempo real. Isso aqui vai começando a lagar o jogo, fritar seu computador. Então, encontrei a instrução que eu quero, ou tenho várias instruções, preciso saber qual é a certa, paro de seguir, mas eu não fecho a janela, eu deixo a janela aqui quando eu tenho mais de uma instrução, que não é o caso. Vou clicar na instrução, show disassembler, posso fechar essa janela aqui. Aqui no Disassembler eu vou utilizar a opção de procurar quais endereços essa instrução acessa. Vou fechar essa janela, por quê? Agora eu vou utilizar o Brave A, nada de novo a gente já tem aqui, o Brave A aliás. Quando eu utilizar o Bravepoint A, aqui ó, ele trouxe pra mim aqui já, tá? Eu posso colocar aqui, ó, Brave A. Isso funciona para todos os outros itens, vou usar esse aqui. Ok, ó, colocou 3 aqui pra mim. Esse aqui tem 25, ó, 24. Então, momentos onde isso é muito útil. Primeiro, para encontrar os valores de múltiplos personagens, se você joga um jogo que você tem 3 parceiros, por exemplo, você encontra o que escreve o endereço, por exemplo, da vida de um, faz esse mesmo caminho e aí você vai encontrar o que escreve o endereço da vida dos outros, tá? Normalmente, quase sempre,
o que escreve o endereço na vida de um personagem seu é a memória, tá? A instrução que escreve o endereço da vida do protagonista vai escrever a vida dos outros players da sua parte. E uma grande parte dos jogos também escreve a vida dos oponentes, que a gente vai tratar mais pra frente. Outra forma, né, de utilizar isso. No primeiro módulo vocês viram todo aquele rolê pra gente encontrar os ponteiros, nananã. Isso aqui encurta muito aquele rolê que nós fazíamos no primeiro módulo. Em outros casos, né, por exemplo, esse item aqui, ó, esse Memory Up, é um item que demora muito pra você pegar no jogo. Tem um Memory Bank que ele demora mais ainda. A cada 2 horas de gameplay, 3 horas jogadas, você consegue encontrar um item desse, ou ganhar. Então o que eu faria? Vamos supor, eu juntaria 2 itens desses, tá? Você precisa de no mínimo 2. Aí eu pegaria um item que eu posso fazer normalmente, como por exemplo, esse Bravier, que você pode comprar na loja do jogo. Então eu vou lá, hackeio o dinheiro, deixo um dinheiro infinito, compro um monte desse item, acho o endereço que escreve nele. Fazendo isso, eu vou ter lá 2 desse item. Quando eu utilizar ele, eu vou ter apenas um. Só que aí não tem problema, porque eu posso colocar aqui, ó, Memory Up. E aí eu posso modificar aqui e colocar, sei lá, 15 desse item e utilizar. Show. Cuidados que a gente tem que ter. Se você zerar o item, por que eu sempre tenho 2? Porque se eu zero esse item, mesmo utilizando o hack de item infinito, na maioria das vezes o hack funciona no decréscimo daquilo lá. Então eu tenho 2, quando for diminuir para 1 ele incrementa. O problema é que de 1 para 0 esse endereço para de existir na memória. E normalmente o que acontece quando você usa 2 itens, a gente vai ver isso em outras aulas. Se eu tenho um item, eu tenho só um desse item e zero ele vai para 0, normalmente essa memória é substituída pelo item imediatamente abaixo. No caso, seria substituída para essa cápsula C. Em outros jogos, aquela memória simplesmente fica perdida lá. E aí se eu pego esse item mais para frente, aí é 50-50. Em alguns casos o item volta a assumir essa memória, mas na maioria dos casos o item assume uma nova memória. Então essa memória aqui, ela passa a ser ineficaz. Vamos checar nesse jogo aqui, ó. Vou colocar 1 e vou utilizar. Zerou. E agora, ó, você vê que ele está 47. Então ele imediatamente, vou colocar 60 aqui. 66. Ele imediatamente assume, o próximo item assume aquela memória, tá? Então se eu pegar o Memory Up mais para frente, se ele vier para o topo, ele vai assumir esse endereço. Se ele vier mais para baixo, se ele vier para baixo aqui nos itens, ele vai assumir um novo endereço, tá? Ok, vamos focar então no que interessa pra gente. A gente vai vir aqui no Memory View. Eu vou clicar então na memória que eu vou alterar e vou apertar Ctrl A para abrir o nosso Auto Assembly. Agora nós vamos utilizar aqui o Template e abrir o AOB Injection, tá? Ou Shift Ctrl A. E quando nós clicarmos nessa opção do Template, ele vai perguntar, né, qual endereço nós queremos fazer o jump, o salto. E nós queremos fazer o endereço nesse aqui. Por isso que normalmente eu clico antes de utilizar esse template aqui. Antes de vir aqui apertar Ctrl Shift A, para ele dar essa opção, eu seleciono aquele endereço. Preciso selecionar? Não, você pode clicar em outro e dar um Ctrl Shift A. Mas por padrão, ele vai te sugerir aquele endereço. Você pode vir e digitar, então eu poderia simplesmente apagar aqui e digitar, ó, aquele endereço ali que é 1AACC4. Eu poderia tanto digitar quanto utilizar ali, tá? Mas obviamente é muito mais fácil eu vir aqui, só clicar aqui e utilizar o template. Depois ele pergunta qual que é o nome do símbolo que nós vamos atribuir. Nesse caso, daqui pra frente, o símbolo é do AOB Scan que nós já fizemos. Por padrão, daqui pra frente eu vou utilizar esse padrão e eu uso ele para todos os hacks que eu vou fazer. Eu tô alterando os itens do jogo, então eu vou colocar item AOB. Então eu tô falando que eu vou criar, né, o AOB Scan desse item. E aí é só vir e apertar OK. Feito isso, ele vai gerar, olha que bacana, ele vai gerar o script aqui pra gente do que a gente já fez. Aqui ele traz algumas informações, por exemplo, ele traz o nome do jogo, a versão, você pode colocar a versão se você quiser, sei lá, V1.4.0.1. Por que a versão seria interessante? De uma versão para outra, por exemplo, da versão 1.4 para a versão 1.5, eu tenho 5 cheats e 5 hacks e 3 deles param de funcionar, da versão 1.4 para a versão 1.5. E aí eu tenho que atualizar. Às vezes nenhum, então às vezes a versão 1.4, 1.5, 1.5.2.
permanece tudo igual. Só que da versão 1 para 2, aí muda totalmente. Acontece bastante nos jogos. Tem uma forma de tornar o update mais rápido, mas nós vamos ver isso bem mais pra frente, tá? Aí ele traz o autor, a data, você fala, eu não quero colocar nem a autoria nem a data. Ok, vou tirar. Você pode falar o que esse script faz, né? Então, tipo, esse script altera os itens baseado em um endereço externo após usar o item. Então você pode fazer isso ou não. Vou aproveitar aqui para falar que tem duas formas da gente fazer comentários, né, no Cheat Engine. Um comentário simples, onde você coloca barra barra e somente aquela linha vai ser comentada, ou dali para frente. Então aqui, se eu tentar comentar, sairá código. Então aqui já não é mais comentário, tá vendo? O ser entende, se eu colocar move, sp, hex, então ele entende que eu estou tentando codificar. Ou a gente pode fazer, colocar aqui, ó, eu coloco, abro chaves, fecho chaves, e aí a gente faz o que eu chamo de, o que eu chamo não, né, que é chamado de comentário em bloco, tá? Que é simplesmente isso, você faz um comentário em bloco. Você pode comentar várias linhas, tudo que tiver entre uma chave e outra vira comentário, tá? O que eu costumo fazer às vezes quando o código é muito grande é colocar barra barra e o que esse item faz só no começo. Vou tirar essa linha aqui. Aqui olha, ele tá falando só que esse array of byte tem que ser o único, mas isso aí a gente já sabe, a gente já viu. A memória eu costumo alterar, tá? Eu costumo colocar o mesmo nome que eu dou aqui no símbolo do AOB, eu coloco, por exemplo, item man. Então, sei lá, gold, AOB, gold man, tá? Para eu poder me localizar. Vou tirar só um zero, vou deixar 100 de espaço de memória alocado, é muito mais do que o suficiente. Como eu alterei aqui a memória alocada, eu tenho que vir aqui onde estava a nova memória, alterar, aqui também e aqui também. Ah, eu poderia deixar só a nova memória do jeito que ele sugeriu? Poderia. Mais pra frente, quando a gente tiver 2 ou 3 AOBs no mesmo código, aí não dá porque você precisa saber qual memória é qual. Aqui pra baixo, ele deixa pra gente onde o código estava sendo inserido também, outras informações. Isso daqui é útil para quando a gente for fazer updates no jogo. O jogo sofreu um update, eu tenho que atualizar o meu hack. Como não é o caso para essa aula aqui, eu vou só excluir. Vou tirar esse símbolo que ele registra aqui embaixo, que me incomoda, e vou colocar ele aqui em cima. E vou apagar esse label aqui, também vou tirar esse code aqui. Então agora o que nós queremos fazer é que digitar um valor aqui e ele seja alterado aqui. No caso, ele está alterando um valor fixo para um ponteiro. Então eu não posso mover de um endereço para outro endereço, tá? Então o que nós vamos fazer? Primeiro, eu vou registrar um novo símbolo. E eu vou colocar aqui item quantidade, tá? Vou copiar esse item quantidade aqui. E aí eu vou criar um label, tá? Também com o mesmo nome do símbolo. Vocês já vão entender o porquê. Entre a memória que nós estamos alterando e acima da memória, né, entre a memória alterada e a memória original, é aqui no meio delas que eu vou colocar esse item quantidade, 2 pontos, colocar aqui DD e vou utilizar a máscara, sei lá, de 25. Show! O que acontece? Eu estou registrando esse símbolo para eu poder utilizar ele externamente, então a partir de agora eu passo a ter esse símbolo como endereço, só que para utilizar ele no meu código, eu tenho que utilizar um label para indicar onde esse símbolo está. Eu estou falando, ó, esse símbolo que eu registrei, a memória dele está aqui dentro. Outra forma de fazer isso seria alocar memória. Eu posso alocar essa uma memória, sei lá, de 4 bytes, 8 bytes, falar, esse símbolo que eu registrei está alocado nessa memória. E aí eu poderia colocar essa memória, deveria colocar essa memória logo aqui acima. Isso fica para outra aula, não faz diferença qual dos métodos, tá? Eu prefiro utilizar esse porque é mais simples. Registrei o símbolo, automaticamente eu tenho que vir aqui e desregistrar esse símbolo. O mesmo vale para a memória. Se eu registro várias memórias, eu tenho que dealocar todas elas. Então agora eu vou adicionar esse código aqui, tá? Esse aqui é o alteração externa. E agora eu vou adicionar um endereço manualmente. Qual endereço? O que está no nosso símbolo, que é o item quantidade. Então o item quantidade é o meu endereço. E a descrição eu posso pôr qualquer coisa, eu vou colocar quantidade só. E 2 bytes porque eu não vou utilizar valores muito grandes, tá? Eu poderia colocar até byte normal aqui, mas enfim, vou dar um OK. E aí eu vou mover isso daqui para a memória para poder formar um grupo e depois eu mostro o porquê. Agora nota que não está encontrando valor nenhum, porque esse endereço ele não existe, item quantidade não é um endereço que existe. A partir do momento que eu clicar aqui, esse endereço ele passa a existir. Tá? É esse endereço aqui, não é esse valor não. Mas enfim, ele está existindo, ele tem o valor de 25.
se eu tirar aqui, vier aqui no meu hack e falar que esse endereço vai, por padrão, ter o valor de 33 no começo e habilitar o hack, esse valor tem alteração de 33. Só que até aqui não está fazendo nada, eu só criei um espaço na memória que move para 33. Se eu vier aqui no jogo e utilizar um item, vamos pegar outro item aqui, o Brave de novo, tem 40. Se eu utilizar ele, não vai acontecer nada, vai decrementar igual. Então o que nós vamos fazer agora? Nós vamos mover para CL, tá? Porque em CL é o que está o valor que move para cá. Vou mover para CL o valor que está nesse meu símbolo aqui. Aliás, nesse meu símbolo, meu símbolo. Então tá aqui. Então o valor que tiver aqui eu vou mover para cá. Então CL vai passar a valer 33. Logo, eu vou mover 33 para cá. Vou dar um OK. Vou tirar e colocar para alteração. E agora quando eu utilizar, ó, vai sempre ser 33. Isso para qualquer item, tá? Se eu pegar esse item que só tem 3 e utilizar, 33. Lembrando, eu tenho que ter pelo menos 2 itens. Porque a hora que for passar de 2 para 1, eu vou falar que não é para passar de 2 para 1, é para passar para 33. Estando aqui fora, eu posso manipular livremente. Posso pôr 70 e quando eu utilizar, vai dar 70. Uma atenção que a gente tem que ter é o que? Alguns jogos, a maioria deles, os valores são definidos, um teto. Por exemplo, nesse jogo, o máximo de item que eu posso ter é 99. Se eu vir aqui no meu hack e falar que eu quero jogar 150 desse item, eu vou conseguir utilizar e bugar. Tá vendo aqui, ó? Brave E tá com 150. Só que aqui no jogo tá mostrando 0,6. Por quê? 99 é o máximo que eu posso ter desse valor aqui no jogo. Tanto que se eu voltar aqui agora, ó, o Brave A tá com 66. Se eu utilizar de novo, ó, vai zerar e o item vai sumir. Ó, ele sumiu do meu inventário. Então, normalmente, quando você excede o valor de um item, dá estouro de memória, por padrão o jogo elimina aquilo. Então, se eu vier aqui, por exemplo, acho que eu anotei errado aqui, hein? Acho que eu não montei Brave A, não. O que tá 70? Ah, tá. É porque eu fiz aquele negócio lá com o Memory Up. Mas, enfim. Então eu tenho 70 aqui, esse Brave A, né? Esse 75, vamos ver aqui, 75, é isso mesmo. Então, esse friend ship aqui é o friend ship ali, friend ship. Só pra gente entender uma coisa. Se eu vier aqui no jogo, então, e utilizar ele, beleza, ó, estourei, deu estouro de memória, tá com 150. O que eu posso fazer pra corrigir quando eu percebo que eu estourei a memória do jogo? Eu posso desativar o hack, eu deixo ele ativado, mas eu volto aqui, ó, e restauro pra um valor aceito no jogo, que é 99. Então se eu instalar para 99, quando eu utilizar de novo, ó, volta ao padrão. Mesma coisa. Se aqui, por exemplo, se o meu hack, eu fiz ele, não testei, coloquei já 150 de uma vez, e quando eu ativo já está 150, vim aqui, usei e estourei a memória. Eu posso vir no hack e alterar. Eu recomendo que se você fizer esse tipo de estouro de memória, você já corrija aqui no endereço direto. Se você não tem o endereço direto, você estava usando qualquer outro item e descobriu, usa o hack e vê se vai consertar. Ó. Vamos ver aqui. Não consertou. Não consertou ou é porque o valor está excedido? Vamos descobrir. O valor dele está excedido mesmo. Mas enfim. É isso que eu queria mostrar, tá? Então, eu sugiro que vocês treinem bastante. Então, eu fiz o hack de munição infinita, de equipamento infinito, de magia infinita, de vida infinita. Provavelmente, se vocês fizeram vida infinita assim até o presente momento, vocês repararam que o inimigo nunca morre. Mas sei lá, tem magia infinita, estamina infinita, item infinito. Tenta fazer isso agora, tá? Criar esse símbolo e colocar aqui. Lembra, o símbolo que você vai registrar aqui e colocar aqui no label, ele tem que estar embaixo da memória alterada e acima da memória original do jogo, tá? Ele tem que estar aqui. E aí vocês vão entender na próxima aula por quê. Antes de finalizar essa aula, eu vou pegar o que nós fizemos na aula anterior. E agora eu também vou fazer a mesma coisa, tá? Eu vou criar um símbolo. Ih, caramba, eu não lembro qual que era o endereço que a gente movia aqui. Mas não tem problema. Então eu vou criar aqui move DDR. Vou criar label. Ok. Vou desregistrar também esse item aqui, né? Move DDR, vou desregistrar o símbolo. E aqui eu vou mover, aqui eu vou dar o seguinte, vou dar um push AX, tá? Opa, push. Vou puxar uma variável própria do assembly. Vou mover para essa variável o valor do meu endereço. Vou passar para cá essa variável. E aqui eu vou liberar ela. E agora aqui, tá? Não precisa se preocupar com isso que eu fiz, não. Mais para frente a gente vai fazer. É só porque eu esqueci qual variável que eu usei, então eu puxei uma qualquer aqui. E aí eu vou falar que meu Digimon ele vai ter aqui
70 também disso. Vou dar um OK e vou colocar o endereço aqui, sp all Digimuns. Ok, deixar em 2 bytes aqui, vou deixar em 4 bytes para não dar problema. Vou entrar numa batalha aqui então. Tem que ativar o hack, né? Ativar o hack, beleza, 70, 70. Vou utilizar uma magia aqui, vamos ver se vai mover mesmo para 70. Viu? Aí, moveu para 70. Mesma coisa pro outro, vou utilizar a habilidade dele aqui. Vai mover para 70 também. Ah, deixa eu acelerar essa animaçãozinha. Aí, 70 também. Beleza, agora aqui eu poderia colocar 250. A próxima batalha e testar. Vamos lá, entrando na outra batalha aqui. Ah, 250 não, porque tem aquele limite máximo deles, né? Eu vou colocar só 34. E beleza, 34 e obviamente a mesma coisa vai funcionar para esse camarada aqui. 34 também. Tranquilo? Eu espero que tenha ficado claro. Sei que foi muita informação, essa aula até ficou bem maior do que as demais. Mas era isso. Na próxima aula eu vou retomar isso aqui também. E aí a gente vai começar a trabalhar com mais de um label, tá? E alguns jampeamentos, que é justamente para corrigir o problema da vida infinita, porque se a gente deixa a nossa vida infinita desse método, a gente vai deixar a vida do adversário infinita também, não é o que a gente quer, tá? Então é isso, e até uma próxima, espero ter ajudado. Se ficar com alguma dúvida, deixa no comentário. Sei que foi muita informação, mas espero que tenha ficado claro. Um abraço.